Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim, bem pessoal, né? E acho que bastante familiar para muita gente, essa batalha contra o pecado e, claro, a busca por liberdade de verdade, olhando pela lente da fé cristã. Isso aí. A gente está com um capítulo de um livro aqui, Kryptonita, que, olha, entra fundo nas diferentes maneiras como as pessoas de fé acabam reagindo quando dão de cara com as próprias falhas, sabe? É um material bem interessante mesmo. E a nossa ideia aqui é, então, investigar um pouco essas reações. A gente vai focar naqueles que, têm um desejo sincero de mudar, mas parece que ficam patinando, sabe? Presos. Uhum. Aquela sensação de areia movediça espiritual, né? Isso a tristeza segundo o mundo. Parece bom. Com certeza. Vamos lá. Bom, para começar, o texto desenha, assim, 3 cenários, né? 3 formas como os crentes podem lidar com o pecado na vida deles. O primeiro, o autor chama de corações duros. É. São aquelas pessoas que parece que, criaram uma casca, sabe? Ignoram o pecado quase como se a ideia de magoar a Deus nem tocasse mais. O livro até cita Jeremias, né? Aquela parte que diz que não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. É forte isso. Muito forte. E essa dureza, né, o texto mostra como um estado de perigo espiritual grande. Não é só indiferença, é quase uma recusa, né, de ver a seriedade do pecado e o que ele faz no nosso relacionamento com Deus. Uhum. Pode levar a um engano profundo sobre a própria fé, sobre a salvação mesmo. Complicado. Aí, o segundo cenário que ele descreve envolve uma visão que ele acha meio distorcida da graça de Deus. Ah, sim. Aquela ideia de que, Jesus salva a gente da punição do pecado, do inferno. Vamos dizer assim. Certo. Mas não necessariamente liberta a gente da escravidão ao pecado aqui, no dia a dia. O foco vai todo para a nossa posição de santos em Cristo, que é uma verdade, claro, mas aí se desconecta da busca por uma vida que mostre essa santidade na prática, né? Exatamente. E o autor usa um termo bem chamativo aí, né? Kryptonita. É verdade. Ele diz que essa visão que limita a graça enfraquece a pessoa, tira a força espiritual dela e, no fim, prejudica a comunidade toda. É como pensar, já tô salvo pela graça, então posso continuar pecando. Uhum. E o texto lembra lá de Romanos 6, né, Paulo perguntando, vamos continuar pecando para a graça aumentar? De jeito nenhum. Essa mentalidade meio que ignora o poder que a graça tem para transformar a gente, sabe? Fica só no perdão lá do início. Faz todo sentido. Bom, isso leva a gente para o terceiro cenário, que é onde o capítulo realmente foca mais, né? Sim, o ponto central. Que são aquelas pessoas que estão numa luta sincera, elas odeiam mesmo o pecado que cometem, se arrependem de verdade quando caem, mas, puxa vida, parece que não conseguem sair do lugar, não conseguem experimentar uma liberdade que dure. É aquele ciclo terrível, né? Cai, se arrepende, sente culpa, condenação, vergonha. Isso, e parece que não tem fim, a pessoa se sente presa mesmo. Pois é, mas é justamente para esse grupo que o texto traz a mensagem principal, que é uma mensagem de esperança, né? Que bom. Apesar dessa frustração toda do ciclo, o autor reforça muito que o perdão de Deus é, assim, super abundante para quem se arrepende com sinceridade, mesmo que a queda se repita várias vezes. Ele até cita Lucas 17 sobre perdoar 70 vezes 7 e Efésios 4, que fala pra gente perdoar como Deus perdoou a gente em Cristo. Uhum. E tem um alerta importante contra a gente tentar se punir, sabe? Tentar pagar pelo erro. O autor diz que isso, na verdade, invalida o sacrifício de Jesus, que já foi suficiente. O perdão é um presente pra gente receber pela fé. Não algo que a gente mereça por sofrer ou se esforçar. Essa distinção é fundamental mesmo. E para deixar essa luta e esse caminho para a liberdade mais palpáveis, né? O autor do livro conta a própria história dele. E de um jeito bem aberto, bem vulnerável. Ele se expõe bastante. Ele fala de um vício em pornografia que começou muito cedo, com 12 anos de idade. Nossa. E o que me chamou a atenção é que, mesmo depois de ele se converter aos 19 anos, e ele descreve isso como um momento de virada, onde outros pecados tipo bebida, palavrão, simplesmente sumiram sem esforço. Sim. Essa questão específica da pornografia, da luxúria, continuou lá, firme e forte. Ele seguia lutando contra isso intensamente. E essa persistência, né? Mesmo depois de uma conversão genuína e de ver outras áreas mudarem,
Isso é um ponto-chave na história dele. Mostra que a santificação pode ter batalhas bem específicas, mais difíceis para cada um. Exatamente. E a luta não acabou aí, não. Ele conta que continuou brigando com isso mesmo depois de casar aos 23 e até depois de virar pastor aos 24 anos. Imagina a pressão, né? Pois é. Ele usa uma imagem forte, diz que era como se fosse atraído por um ímã, uma força que ele sentia que era quase irresistível, puxando ele de volta para o mesmo erro. Deve ter sido angustiante demais. Com certeza. Aí, no meio dessa luta sem fim aparente, lá por 1984, ele decidiu buscar ajuda fora. Procurou um pastor, um ministro, que era conhecido por ter um trabalho forte nessa área de libertação, o Lester Sumrall. Uhum. Ele conta que teve um momento a sós com o Sumrall, se abriu totalmente, confessou tudo com muita sinceridade, num misto ali de desespero e esperança, sabe? E o Sumrall orou por ele, uma oração que ele descreve como intensa, focada. Tá. E aí vem a parte que faz a gente parar para pensar. Porque apesar da confissão sincera, da oração forte, da experiência do ministro, o autor conta que nos meses seguintes, nada mudou. Absolutamente nada. Sério? Sério. A luta contra a luxúria continuou igualzinho. Isso não é intrigante? Levanta uma pergunta importante, né? Por que não funcionou ali? Por que a libertação não veio naquele momento? Nossa, certamente. E o texto vai fundo nessa questão. A resposta que o autor encontrou depois, não estava naquele momento específico da oração com o Sumrall, mas no que estava rolando na vida dele antes da libertação que viria meses depois. A chave, olha só, estava escondida na vida de oração dele naquele período. Na vida de oração? Como assim? Ele conta que tinha uma rotina de oração bem dedicada mesmo, quase 90 minutos por dia. Parece ótimo, né? Sim, bastante tempo. Só que o foco principal dessas orações era em ser usado por Deus no ministério. Ele pedia poder para impactar as nações, para curar, para libertar pessoas. Era uma busca por capacitação para fazer a obra, para o trabalho externo. Uma busca que parece boa, né? Nobre até. Sem dúvida. Mas aí teve um momento crucial. Numa dessas orações focadas em ser usado, ele conta que sentiu um alerta muito claro do Espírito Santo. A mensagem foi tipo: olha, é totalmente possível você ter um ministério poderoso, fazer coisas incríveis em meu nome e ainda assim se perder para sempre. E o exemplo que veio foi o de Judas. Uau, Judas. Que forte isso. Um choque, né? E esse alerta levou ele a se perguntar: então, o que eu devo buscar acima de tudo? Qual tem que ser minha prioridade número 1? E a resposta que ele sentiu no coração foi: buscar me conhecer intimamente. Não buscar o uso, entende? Mas buscar o relacionamento. Nossa, que mudança de chave, né? Radical. Totalmente. E essa percepção, segundo ele, mudou tudo no foco das orações diárias dele. O pedido deixou de ser: usa-me, Senhor, usa-me, para virar algo como: eu quero te conhecer mais, quero entender o teu coração, quero te agradar mais que tudo. Ele até cita Filipenses 3, onde Paulo fala que considera tudo perda, comparado com a grandeza de conhecer Jesus. Sim, conheço essa passagem. Então, essa mudança de desejo de colocar a intimidade com Deus acima do sucesso no ministério, ou até mesmo acima da própria libertação que ele tanto queria, o texto apresenta isso como a preparação fundamental, sabe? O terreno que precisava ser preparado para a semente da liberdade finalmente brotar. E ela brotou. A libertação aconteceu mesmo em 6 de maio de 1985. Foi durante um tempo de jejum e oração. Ele conta que, sentindo a direção de Deus, ele simplesmente ordenou, com autoridade, que aquele espírito de luxúria saísse da vida dele. E na hora, ele sentiu uma liberdade profunda e, ou mais importante, duradoura. Aquele ciclo se quebrou ali. Que incrível! Mas a pergunta continuava, né? Por que agora? Por que não lá atrás com a oração do Sumrall? E a resposta que ele entendeu depois tem a ver justamente com aquela diferença que a gente falou no início. Os 2 tipos de tristeza. Ah, a tristeza segundo Deus e a segundo o mundo. Exatamente. Quando ele foi falar com Sumrall, a tristeza que movia ele era, na leitura do autor, essa tristeza segundo o mundo. O foco estava nele mesmo, entende? Uhum. Era o medo das consequências, o medo de ser descoberto, de perder o ministério, a vergonha pessoal. A dor girava em torno do eu.
Centrada nele. Isso. Já 9 meses depois, na hora da libertação, a tristeza era outra. Era tristeza segundo Deus. O foco não era mais nele, mas em Deus. O coração dele estava doendo de verdade por ter magoado aquele que ele amava. Ah, A dor era por ter entristecido o Espírito Santo, por ter de alguma forma participado do mesmo tipo de pecado que levou Jesus para a cruz, sabe? A dor era por causa de Deus. essa distinção é o ponto crucial do argumento todo no capítulo. E o autor ilustra isso muito bem com 2 personagens da Bíblia, Saul e Davi. Ah, sim. O contraste entre eles é grande. Exatamente. O Saul, o primeiro rei de Israel, quando o profeta Samuel confronta ele por ter desobedecido a Deus, ele até fala, pequei. Mas logo em seguida o que ele pede? Por favor, me honra agora na frente do povo, na frente das autoridades. É verdade. A preocupação era com a imagem, né? Isso, o foco era manter a pose, a reputação, as consequências sociais. Uma tristeza focada nele mesmo. Entendi. Agora, olha o Davi. Depois de cometer pecados terríveis, né? Adultério, assassinato. Quando o profeta Natan confronta ele, a resposta é direta. Pequei contra o Senhor. O foco principal dele é ofensa contra Deus. Contra Deus. Isso fica super claro no Salmo 51, que a gente geralmente associa a esse momento. Davi diz, contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. A dor maior dele não era o medo do escândalo ou da punição, mas era ter ferido o coração de Deus, aquele que ele amava. Então, uma tristeza é mais sobre salvar a própria pele, a reputação, e a outra é sobre o impacto no relacionamento com Deus mesmo. É essa a ideia? Exatamente essa a diferença que o texto marca. E o autor liga isso direto com 2 Coríntios 7, versículos 9 e 10. Lá, Paulo fala sobre uma carta dura que ele escreveu para os coríntios e diz que ficou feliz não por ter deixado eles tristes, mas porque a tristeza deles levou ao arrependimento. Certo. E aí ele faz a distinção, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a sotéria, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Essa palavra grega, sotéria, é interessante porque ela significa salvação, mas também libertação, cura, livramento de perigos. A tristeza que foca em Deus leva a uma mudança real que salva e liberta. Já a tristeza que foca só nas consequências pra gente, no mundo, não gera transformação de verdade e pode até levar ao desespero, à morte espiritual ou emocional. Então, a libertação do autor ele apresenta como um resultado direto dessa tristeza divina que nasceu daquele novo foco em conhecer e agradar a Deus. Nossa, essa conexão é muito forte mesmo. Mas a história que o autor conta não termina ali, no momento da libertação, né? Ele faz questão de dizer uma coisa importante, que uma coisa é ser liberto, o evento, e outra é se tornar livre, que é um processo. Sim, isso é fundamental. Ele até cita João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Esse tornará da ideia de um processo, né? Que envolve renovar a mente. Exato, não é mágico e instantâneo em todos os aspectos. E ele conta que esse processo de renovar a mente, de alinhar os pensamentos e a forma de ver as coisas com a liberdade que ele recebeu, levou uns 2 ou 3 anos. Olha só. Bastante tempo? Não foi de uma hora para outra, né? No começo, mesmo depois de ser liberto do poder do vício, ele ainda precisava fazer um esforço consciente para desviar o olhar de situações que antes eram um gatilho, tipo uma mulher bonita passando na rua. A atração podia até vir, mas agora ele tinha o poder, dado por Deus, para escolher não ceder. Essa parte é muito realista, eu acho. E até encorajadora, né? Mostra que liberdade não é não ter mais tentação ou pensamentos antigos, mas a ter a capacidade de não ser mais dominado por eles. Sim. E que essa capacidade vai ficando mais forte com o tempo e com a prática intencional de viver, na verdade. Exatamente. Ele conta que, conforme ele foi perseverando na palavra, na oração, focada em conhecer a Deus, não mais em ser usado, a percepção dele começou a mudar num nível bem profundo. Ele fala de 2 mudanças de visão que foram chave para ele.
Quais foram? Primeiro, ele começou a conscientemente ver todas as mulheres não mais como objetos de desejo em potencial, mas como filhas. Filhas de alguém e filhas de Deus. Isso mudou a relação interna dele com elas. Que mudança de perspectiva. E a segunda, ainda mais profunda, foi começar a ver as mulheres pela lente da criação, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, coroadas de glória e honra, como Gênesis 1 e o Salmo 8 falam. Nossa, isso é poderoso. Muda o foco da aparência para a dignidade, para o valor intrínseco da pessoa como imagem de Deus. Corta a raiz da objetificação, né? Totalmente. E o resultado dessa renovação da mente, segundo ele, aquilo que antes tinha uma atração quase que magnética à pornografia, foi ficando cada vez mais repulsivo para ele. E aquela necessidade de ficar vigiando, desviando o olhar de mulheres atraentes, simplesmente sumiu. Ele descobriu que podia interagir normalmente, com respeito, com pureza, sem ser bombardeado por pensamentos errados. A liberdade que começou como um evento virou uma realidade vivida, internalizada. Essa história toda, né, desde a luta lá no início até essa liberdade vivida no dia a dia, mostra bem a amplitude do que o autor entende como a graça de Deus agindo. Verdade. Não é só o perdão pelo que passou ou a garantia de ir para o céu. Inclui também essa capacitação que vem de Deus, sabe? O poder para a gente mudar aqui e agora, para viver de acordo com a verdade que a gente conheceu em Cristo. Se a gente limita a graça só a partir do perdão, ignorando esse poder dela para transformar e libertar a gente hoje, a gente está perdendo muito, segundo a visão dele. Fica claro também que, apesar de Deus ser a fonte da libertação, não é um método, uma técnica que liberta. A nossa parte de buscar ativamente a Deus, de insistir nessa busca, de cultivar essa intimidade, isso é essencial no processo, né? Não é só ficar esperando. Com certeza. Não é passividade. E o ponto-chave que o texto bate na tecla várias vezes é a motivação dessa busca. A libertação de verdade, aquela que dura, parece que está muito ligada a gente buscar a Deus pelo simples desejo de conhecer Ele mais, de curtir a presença dEle, de alinhar o nosso coração com o dEle. Buscar a Deus por quem Ele é. Isso. E não só pelos benefícios que a gente pode ganhar, seja a libertação de um vício, sucesso no ministério ou qualquer outra coisa. Quando o relacionamento vira o prêmio principal, as outras coisas, tipo a liberdade, parecem que vêm como consequência natural. Isso faz a gente pensar, né? Qual a importância real que a gente dá para a liberdade do pecado na nossa vida? Será que a gente está disposto a investir tempo mesmo buscando a Deus, não só na hora do aperto, mas como prioridade? Exato. A gente está aberto para deixar Ele guiar essa busca, mesmo que o caminho seja diferente do que a gente imaginava? E será que o nosso desejo de ser livre nasce desse lugar de querer agradar a Deus, de honrar o relacionamento com Ele? Ou é mais para evitar as consequências chatas do pecado na nossa vida? São perguntas importantes. E ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda, seja de Deus direto ou de outras pessoas mais maduras na fé. O material convida a gente a fazer essa autoanálise sincera, né? Não para acusar, mas para a gente se entender melhor. É um chamado para a gente pensar no custo real de continuar preso, né? E no valor e talvez no investimento que precisa ser feito para alcançar a liberdade de verdade. E o caminho que ele aponta é claro: buscar a Deus de todo o coração, com a motivação certa de querer conhecer Ele. Isso mesmo. Então, o que a gente tira dessa análise toda do material? Parece que essa jornada para a liberdade verdadeira do pecado, como está descrito aqui, vai bem além de força de vontade ou só seguir regras, né? Com certeza. Ela começa lá no coração, com a mudança de foco, uma tristeza que é de verdade segundo Deus. Ou seja, dói por ter ofendido a Ele e não só por causa das consequências para a gente. E essa busca sincera por intimidade com Deus, por conhecer Ele por quem Ele é, parece que é a chave que abre a porta para a graça dele transformar a gente. Uma graça que não só perdoa o que passou, mas que capacita a gente ativamente a mudar, a viver uma realidade nova, renovando a nossa mente. É um processo, né? E exige que a gente participe ativamente buscando a Deus, se enchendo da verdade dele. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Que amarra tudo isso. Se essa tristeza segundo Deus
essa dor que tem Deus como centro, é mesmo a chave que abre a porta da libertação? Como é que a gente pode, na prática, cultivar um coração assim? Boa pergunta. Como é que a gente nutre essa sensibilidade que faz a gente lamentar mais o impacto do nosso pecado no coração de Deus do que as dificuldades que ele causa pra gente? Como desenvolver e manter essa visão centrada em Deus no meio das nossas lutas do dia a dia, das nossas quedas, que são inevitáveis? Fica aí algo bem profundo pra gente pensar na nossa própria caminhada.